Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui na sede da Esnor, aqui na sede da Noreg, em Belo Horizonte. Eu que fui aluna aqui da Esnor, tenho orgulho de falar isso sempre, porque eu tenho orgulho dessa escola, principalmente da doutora Vânia, que faz isso com toda a maestria, a Luísa, né, que auxilia ela aqui também, e que gentilmente me fez esse convite para falar um pouco sobre as alterações que nós tivemos na Lei 15.424, que é a nossa legislação mineira, que trata sobre os emolumentos cartoriais no estado de Minas Gerais. Essa lei ela teve duas leis mineiras também, que alteraram 3 artigos em relação aos tabelionatos de protesto. Foram a Lei 24.612, de 26 de dezembro de 2023, e a Lei 24.632, de 28 de dezembro. Até um fato curioso, porque a Lei 24.612, ela previu o parágrafo único do artigo 19b. E nem existia ainda o artigo 19b, porque ele só foi incluído pela Lei 24.632. Então, aí nós tivemos aí 2 dias de um parágrafo único sem artigo, sem caput. Uma curiosidade, mas porque na hora que houve o trâmite legislativo, uma foi publicada de forma precedente à outra. E nessas alterações foram inseridos alguns descontos sobre os valores dos emolumentos dos tabelionatos de protesto. O artigo 19A, ele previu 3 descontos. 2 deles já existiam, de microempresa e empresa de pequeno porte. Na verdade, a Lei Complementar 123, ela já previa que todos os atos de protesto, todos os atos notariais de protesto e de cancelamento, que eles tivessem uma redução, um desconto sobre a taxa de fiscalização judiciária, que é a nossa taxa do governo. Em vários outros estados existem outras taxas. Então, a gente tem fundo da Santa Casa de Misericórdia, no estado de São Paulo, a gente tem fundo para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, em diversos outros. Aqui em Minas Gerais, a gente tem necessariamente 2 pontos a ser tratados. Um é a taxa de fiscalização judiciária, que é uma taxa responsável por munir o Estado de recursos para promover a fiscalização dos atos notariais e de registro. O Estado ele exerce um poder de polícia sobre todos os atos dos tabeliães. E é um poder fiscalizatório. Todos os anos a gente tem correições, são correições ordinárias. Geralmente no mês de janeiro ou mês de fevereiro, até março, todas as serventias são visitadas pelo juiz diretor do foro e aqui na capital pela própria Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. E esse fundo é exatamente para aparelhar o Estado em relação a esse processo fiscalizatório, a todo esse processo que ele vai ter que fazer de verificar a regularidade do cumprimento legal de todas as disposições normativas, tanto a nível nacional, estadual, o nosso próprio Código de Normas. Isso gera custo para o Estado. Por quê? Ele tem que promover sistema de selo eletrônico para poder amparar se todo o processo de atos e de cobrança de emolumentos está sendo correto, gera relatórios anuais. Então, se você atrasa o envio do selo de fiscalização, eu já tive um caso até curioso, que eu atrasei 1 minuto, e constou lá no relatório, que eu atrasei 1 minuto, e eu tive que fazer uma defesa por causa de 1 minuto no atraso no envio, porque a gente tem que mandar até meio-dia. A gente pegou e justificou, claro, e eles compreenderam, porque realmente houve uma demora da internet. Então, esse processo fiscalizatório, ele gera um custo que é munido pela taxa de fiscalização judiciária, como exercício do poder de polícia. Essa taxa, aqui no estado de Minas Gerais, ela flutua um pouquinho a porcentagem dela, não é um valor fixo, mas geralmente gira em torno de 34%. Então, quando você tem uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ela tem a benesse de não ter que pagar 34%. E como
Como que isso vai acontecer? A microempresa e a empresa de pequeno porte, ela vai apresentar uma certidão simplificada ou da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, ou ela vai apresentar essa certidão do cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Por que cartório de registro civil de pessoas jurídicas? Sociedade simples. Então, nós vamos ter as sociedades simples, que são registradas no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, e as sociedades empresárias, que são registradas na Junta Comercial. Essa certidão, ela, para fins de comprovação da situação de microempresário ou de empresa de pequeno porte, ela tem uma validade de 1 ano. Um ano dentro do exercício do ano calendário de tributação. Então, se eu apresentar uma certidão em janeiro, eu vou poder utilizar essa certidão durante todo o ano de 2024. Se eu apresentar em setembro, vou poder usar até 31 de dezembro. Quando você pega e apresenta essa certidão no cartório, até algo que eu sugiro que façam, que a gente faz lá com regularidade, como de praxe, uma vez que o devedor comparece ao cartório, leva a certidão simplificada original, a gente tira uma cópia, bate um carimbo, confere com o original apresentado, eu coloco a data, eu assino, dou fé de que aquilo foi apresentado, e a gente arquiva num arquivo em ordem alfabética. Durante aquele ano, se aquele devedor apresentar novamente, fala, olha, eu sou microempresário, a gente olha no nosso arquivo, ele não tem que ficar apresentando várias vezes no cartório, ele apresenta uma vez. E essa mesma medida, eu sugiro que seja feito com CAD único, que eu vou falar agora com vocês. O que é o CAD único? CAD único é um registro que o governo faz para saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Isso é uma forma de nortear todas as políticas públicas que o próprio governo desenvolve para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Tem vários programas sociais nesse sentido. A gente tem aí o programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem o Bolsa Família, uma ajuda com energia elétrica. Então, a gente tem uma série de programas sociais. E esses programas sociais precisavam de um norte, saber quem são. O governo precisa identificar quem é que tem uma condição social boa, quem não tem, para poder saber qual é a dimensão também, o volume de pessoas que precisam desses programas sociais, poder determinar a capacidade contributiva dessas pessoas, poder determinar qual a fonte de recurso para a dotação orçamentária. Então, quando ele faz isso, ele verifica, ele criou um critério, renda mensal per capita de até meio salário por integrante da família, de até 3 salários mínimos no total daquela renda familiar. Então, aquela família que vive naquela casa, até 3 salários mínimos, desde que você divida e que cada indivíduo perceba até meio salário mínimo, pode se enquadrar no CAD único. Como que ele vai fazer para fazer esse registro? Ele vai juntar um documento com foto, pode ser carteira de trabalho, carteira de identidade, o CPF, ou o título de eleitor, porque o título de eleitor tem o CPF, e o comprovante de residência. Se ele não tem um comprovante de residência, que a gente tem que pensar que a gente está falando de situações de extrema pobreza. Se a gente for nos rincões de Minas Gerais, no semiárido, né, que a gente tem aqui, principalmente no Vale de Jequitinhonha, tem uma situação de pobreza extrema, de seca, em que as pessoas não têm energia elétrica, então não tem água, né, é poço artesiano. Então, nessas situações, a pessoa, como é que ela vai comprovar a residência? Ela vai fazer uma declaração. E ela vai juntar o CPF de todas as pessoas que residem naquela família. E se a pessoa não tiver o CPF, ela vai ter que fazer. Às vezes, até o próprio órgão, o Centro de Referência e Assistência Social, vai auxiliá-la nessa documentação. Existem pessoas que, infelizmente, ainda têm, que nem certidão de nascimento possuem. Então, nesse momento do cadastramento, ele vai ser um momento até para a gente startar a atuação dos cartórios de registro civil de pessoas naturais, promoverem o registro de nascimento como ato de cidadania dessas pessoas. E, junto com isso, eles vão apresentar o comprovante de matrícula, se existir, ou a menos um nome da escola em que aquelas pessoas que compõem aquela família que tem até 17 anos possuem, para que ele apresente e faça um critério
E também o acompanhamento estudantil dessas famílias, que isso é muito necessário. Então, quando ele apresenta essa documentação, ele vai procurar o Centro de Referência de Assistência Social ou um setor do Bolsa Família. E quem faz isso é uma atuação do governo federal. Mas quem faz esse cadastramento são cada município. Cada prefeitura vai organizar, de acordo com a realidade local, o que é o melhor. Ele vai ter um centro de referência de assistência social, ele vai ter várias pessoas encarregadas de comparecer pessoalmente na casa dessas pessoas para fazer esse cadastramento e identificar. Quem faz esse cadastramento? É um responsável familiar. Eles pedem no programa que seja de preferência a mulher. Né? A gente costuma falar assim, a gente costuma ter um pouco de dúvida de quem seja o pai, mas quem seja a mãe a gente já não tem muito dúvida. Por isso que preferencialmente a mulher. Só que existem situações em que a gente não tem nem um responsável pela unidade familiar. A gente só tem pessoas menores de idade que são sujeitos à tutela, à curatela, à guarda, e que às vezes essa pessoa é o responsável legal, que é o que eles chamam de RL, e esse RL vai apresentar o documento de guarda, o documento de tutela, de curatela, e ele vai fazer esse cadastramento de toda aquela unidade familiar. Essa unidade familiar, ela não necessariamente precisa ser aquela família tradicional, aquela família que tem uma certidão de casamento, em que você identifica quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho. Hoje a família evoluiu muito. Né? O conceito de família é aquele grupo de pessoas que moram dentro de uma casa, dentro de um local. Então, se elas vivem naquele local, é uma unidade familiar, ela vai ser reconhecida como tal e ela vai fazer o cadastramento. Quando ele faz esse cadastramento, cada integrante daquela família ganha um número de identificação social. Nesse número de identificação social, ele vai estar aqui, ó, nesse documento, que é o comprovante de cadastramento. Nesse documento, ele pode ser obtido onde? Ou no site do cadúnico.dataprev, ou tem um aplicativo do próprio CadÚnico, ou o próprio gov.br. Você vai imprimir o comprovante de cadastramento e é isso que o tabelião de protesto precisa. Ele vai pegar esse comprovante de cadastramento e ele vai verificar a autenticidade no site, vai imprimir o comprovante, juntar isso e arquivar no cartório. Então, durante esse período em que ele está, o que o cartório sempre vai ter que fazer é um pouco diferente da empresa de pequeno porte, um pouco diferente do microempreendedor, que você usa durante um ano. Esse você sempre vai ter que imprimir o selo de autenticidade. Por quê? A situação econômica, ela altera no decorrer do tempo. E a gente não tem como delimitar, olha, no ano de 2024 eu estou em situação de extrema pobreza. Mas quem sabe você não dá uma sorte aí, ganha na loteria, tem uma promoção no emprego, consegue um emprego muito bom e você sai daquela situação. É até o que a gente espera, né, que a gente aconteça. Quanto mais pessoas conseguem evoluir, melhor para o nosso país. E isso é algo também que diferencia em relação a esse CadÚnico, em relação aos outros programas sociais, é que, para obtenção do desconto da taxa de fiscalização judiciária, que a gente fala de desconto, mas na verdade é uma não incidência da taxa de fiscalização judiciária, você basta estar cadastrado no CadÚnico, mantendo esse cadastramento. Lembrando que o governo federal ele faz visitas esporádicas, até com uma certa frequência, para verificar qual é a situação daquela família, até para saber se ela precisa de uma intervenção urgente em relação ao estado de pobreza, em relação às questões alimentares daquele núcleo familiar, ou se aquela família já não se enquadra mais. Né? Hoje é comum sabermos de pessoas que conseguem emprego e falam assim, olha, eu não quero ser registrado, porque eu não quero perder os benefícios do governo federal. Então, essas visitas também vão ser para periciar essas situações e que acaba prejudicando o próprio CadÚnico. Por quê? Você deixa situações que não precisam desse benefício em desfavor de pessoas que precisam muito, mas muito mesmo desses benefícios e que estão a par.
Então, nessas situações, você sempre vai ter essas visitas, portanto, você sempre vai ter que estar reimprimindo. O momento é agora de dar a aplicação, você vai ter que imprimir o selo de autenticidade nesse momento para comprovar que nesta data, o CAD único daquela pessoa, daquele devedor, beneficiário dessa benesse, ele está cadastrado no CAD único. Os benefícios sociais, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, tarifa social de energia elétrica, eles não necessariamente todas as pessoas que estão cadastradas no CAD único têm esse benefício, porque existem particularidades de cada um desses programas sociais que as pessoas têm que atender. Então, ela vai ter que entender requisito de idade. Então, uma carteira de pessoa idosa, de 65 anos, ela vai ter que ter o requisito da idade. Programa Minha Casa Minha Vida, qual é a faixa de percepção de recursos para se enquadrar naquela faixa e poder fazer o financiamento da casa própria. Então, uma pessoa que não tem receita nenhuma, uma situação de pobreza extrema, ela não pode nem se candidatar a um programa Minha Casa Minha Vida. Na verdade, já tem que ganhar uma casa. Ela não tem como financiar uma casa. Então, nessas situações, nem todo mundo que está cadastrado no CAD único é beneficiário social de todos os programas que existentes no governo. Mas todas as pessoas do CAD único são beneficiárias da não incidência da taxa de fiscalização judiciária. Adentrando um pouco mais sobre os microempresários, as empresas de pequeno porte, a Lei Complementar 123, quando ela foi editada, ela em 2006, ela criou vários requisitos para enquadramento numa situação de microempresário e empresa de pequeno porte. Uma das situações a situação prevista foi a receita operacional bruta anual daquela empresa. Então, uma empresa que recebe até R$360 mil, ela é microempresa. Uma empresa que recebe 360 mil e até R$4.800.000 é uma empresa de pequeno porte. Aí me perguntaram uma vez assim, e o microempreendedor individual? Ele se enquadra? Enquadra. Ele é uma microempresa. Ele tem uma característica, ser um microempreendedor individual. Aí ele vai perceber até R$81 mil anuais para ter esse enquadramento. E ele é um microempresário, então ele vai ter essa benesse. Como que ele vai comprovar? Certidão simplificada. Então, na medida se ele for uma sociedade simples, no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Se ele for uma sociedade empresária, ele vai estar enquadrado dentro da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Qual é um dos benefícios de ser um microempreendedor e empreendedor de pequeno porte? Os maiores benefícios e o maior atrativo para esse enquadramento é exatamente a possibilidade de pagar o Simples Nacional. Você vai ter uma alíquota única, bem mais em conta do que você fosse pagar individualmente todos esses impostos, IRPJ, IPI, CSL, COFINS, ICMS, ISS. Você tem uma alíquota justa. Só que existem situações bem peculiares, né? As pessoas são contadores, elas chegam a falar assim, existem certas empresas que mesmo sendo microempresário, às vezes é mais vantagem ele pagar individualmente cada imposto do que pagar o simples, porque ele faz um arbitramento de qual seria uma suposta receita daquele microempresário. Mas isso é uma questão contábil. Para nós, independente dele pagar o Simples Nacional ou ele pagar individualmente, o que nos afeta ele é classificado como um microempresário ou uma empresa de pequeno porte? Se ele é classificado, ele terá o desconto. No artigo 19A, eu reproduzi ele aqui por uma situação bem peculiar ao estado de Minas Gerais. Se a gente for verificar o texto, se você colocar um ao lado do outro, o artigo 73, inciso 1, da Lei Complementar 123, e o artigo 19A, inciso 1, você vai ver que ele é quase uma cópia literal do que está escrito. Então, você
prevalece o entendimento de que a intenção do legislador foi reproduzir o mesmo benefício da empresa de pequeno porte e do microempresário para quem? Para aquelas pessoas que são beneficiários do CAD único. Só que aqui, teve alguns tabeliões até que me ligaram, me fizeram uma pergunta. Nossa, mas aqui está escrito o fundo de custeio de atos gratuitos. Então, o Recomp, ele também não vai ter que pagar? Ó, eu quero trazer à baila aqui um outro artigo para vocês entenderem exatamente qual é a situação de Minas Gerais. Quando houve a determinação de que os atos de registro de nascimento, de óbito, seriam gratuitos para os registradores civis das pessoas naturais, gerou um desequilíbrio econômico muito grande para esses tabeliães, para esses oficiais registradores, não tabeliães oficiais. Por quê? De uma hora para outra, eles tinham uma receita e agora eles teriam que fazer registro de nascimento sem cobrar nada por isso. E eles iriam ter todo o custo de manutenção de todo o aparato do cartório para poder praticar esses atos. E como que eles iriam fazer? Então, os estados fizeram alterações legislativas prevendo um fundo de compensação pelos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais. Quando os estados fizeram isso, o que eles fizeram? Eles pegaram a tabela de emolumentos, então tinha lá, vamos supor, um ato notarial de protesto, em que o valor final do usuário era R$100. Ah, então a partir de agora vai ser R$107. R$7 aí para manutenção dos atos gratuitos. Minas Gerais não fez isso. Minas Gerais fez diferente. Ele não alterou o valor final ao usuário. Ele tirou do valor dos emolumentos 5,66%. Olha lá. A compensação que trata o artigo será retirada com recursos provenientes do recolhimento da quantia equivalente a 5,66 do valor dos emolumentos recebidos pelo notário e pelo registrador. Então, em Minas Gerais, isso vocês têm que pensar porque tem várias implicações em várias outras situações. Quando você vai falar de emolumentos, lembre sempre disso. Nós temos uma peculiaridade no nosso estado, em que aqui o Recomp, ele é descontado do valor dos emolumentos. Então, quando você pega a tabela da corregedoria, lá geralmente vem o emolumento, taxa de fiscalização judiciária e valor final usuário. Aí onde que está o Recomp? Aí vem o Sinoreg, o Registro Civil e edita uma tabela para dizer, fazer a conta de quanto que é 566 daquele emolumento para a gente poder seguir. Exatamente por isso. Existia, até não é o caso aqui, mas na época houve até um questionamento, porque os notários registradores fazem jus à percepção integral dos emolumentos. Isso está na Lei 10.169/2000, que é a Lei de Emolumentos, é a Lei Nacional de Emolumentos. Mas é assim há muitos anos, já está consolidado e não teve nenhum tipo de questionamento em relação a isso, e é dessa forma. Mas você precisa compreender isso para entender que quando eu leio o artigo 19A, inciso 1, quando ele fala sobre os emolumentos do tabelião, não incidirão quaisquer acréscimo a título de fundo de custeio. Em Minas, não tem acréscimo de fundo de custeio de ato gratuito. Aqui a gente tem um decréscimo do valor dos emolumentos. Então, como aqui é um decréscimo, não aplica a possibilidade de não recolher Recomp para esses beneficiários sociais do governo federal, do CAD único e microempresário, empresa de pequeno porte. Então, CAD único, microempresa, empresa de pequeno porte, não incidência de taxa de fiscalização judiciária, mas o Recomp é devido. E tanto para não pairar dúvida em relação a isso, o próprio provimento conjunto TJ-MG, o Código de Normas de Minas Gerais, ele editou lá no artigo 363, inciso 2, dizendo que o Recomp é devido para microempresário e empresa de pequeno porte. E o artigo é exatamente a mesma disposição do que está escrito no 19A, inciso 1, e é o que está escrito no nosso Código de Normas, é o que está escrito na Lei Complementar 123. Então, a gente não poderia fazer uma interpretação diferente aqui.
Lembrando que o artigo 19A, algo bem importante, também foi motivo de muitas dúvidas, de algumas pessoas fizeram um pouco de confusão. O 19A, ele é definitivo. Ele não tem uma vigência temporária. Ele vai ser aplicado daqui para frente. Assim como nós estamos aí desde 2006 aplicando o benefício da não incidência da taxa de fiscalização judiciária para microempresário e os empresários de pequeno porte, daqui para frente nós não iremos cobrar de todas as pessoas que são beneficiárias do cadastro dos programas sociais do governo federal. E isso é até algo muito bom, né? A gente pensar que são famílias que percebem uma renda familiar de até 3 salários mínimos, são pessoas que precisam estar aos nossos olhos, precisam estar aos nossos cuidados, porque nós precisamos cuidar para que essas pessoas não caiam em extrema pobreza, e não é esse o caminho. Então, essas pessoas, quando estão devedores, ela tem um benefício, que eu disse que, em média, é 34% do valor das taxas. Então, é um valor bem considerável de desconto. Eu costumo falar assim, você chega numa loja, você vai pedir desconto, eles te dão 2%, 5%, e aqui ele está tendo desconto de 34% em relação ao valor que ele vai pagar. Então, é um desconto considerável e é um benefício, a meu ver, muito bem aplicado, porque são pessoas realmente merecedoras de todo o cuidado que o legislador, o governo, de todos nós, deveríamos ter esse cuidado com eles. O artigo 19A, inciso 2, ele fala sobre o cancelamento, como se fosse algo diferente. Aqui, mais uma vez, se você cotejar o artigo 73, inciso 3 da Lei Complementar 123, que regulamenta os microempresários, empresas de pequeno porte, justamente para poder alavancar essas empresas que precisam também de maior cuidado, precisam de um incentivo, precisam de que o governo ajude-os a caminhar, exatamente porque são pequenos. Então, quando você vai ler lá, ele fala que o cancelamento, ele dispensa a declaração de anuência desde que apresente o original protestado. Vamos lá entender um pouco melhor disso, por quê? Faz sentido esse artigo em 2006. Mas esse artigo, face às disposições do artigo 26 da Lei 9492 de 97, lá ela já previa isso. Então, quando a gente coloca 2006, na verdade, você está repetindo algo que já existe na Lei 9492. Porque a Lei 9492, ela prevê uma série de formas de promover o cancelamento do protesto. E dentre as formas que ela prevê se você tiver com o original protestado, você não precisa pegar a declaração de anuência do credor com firma reconhecida. Ela já é suficiente para promover o cancelamento. Então, na verdade, é um texto legislativo que só veio reafirmar o que já está escrito na Lei Nacional de Protestos, que lá no artigo 26. E aqui no estado de Minas Gerais, então, qual a implicação que vai ter no dia a dia dos tabeliões de protesto? Nenhum. Vão continuar agindo do mesmo jeito. Porque isso não é um benefício só de microempresário, empresa de pequeno porte e de crédito único. É um benefício franqueado a todos os títulos de crédito, a todos os documentos de dívida. Se a pessoa tiver o documento de dívida original protestado, ela chega ao cartório, a posse da cártula demonstra que houve pagamento. Você parte da pressuposição que houve o pagamento, por isso que o devedor está de posse da cártula. Hoje, quando a gente vê, a gente tem 6 formas atualmente de promover o cancelamento. Então, não somente pelo original protestado, mas por 6 formas de promover. Então, o documento original protestado, título de crédito, o documento de dívida, nós vamos ter o artigo 26 caput da Lei 9492 e o artigo 372.1 do Código de Normas e o artigo 19A, inciso 2, da Lei Estadual Mineira.